Olá a todos, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje trago um vídeo novo onde se pretende, acima de tudo, treinar a regra da cadeia e determinar as derivadas parciais da função composta com várias variáveis. Mais concretamente, temos este exercício que nos diz o seguinte: seja f de d contido em R3 com valores em R, definida por esta a expressão f de x, y, z é igual a x ao cubo vezes g de seno de x sobre z e na segunda componente o cosseno de y sobre z. Para alguma função g que nós não conhecemos, definida num aberto A de R2 em R diferenciável. É preciso mostrar esta igualdade, isto é, x que multiplica por derivada parcial de f em ordem a x mais y vezes derivada parcial de f em ordem a y mais z vezes delta f delta z é igual a 3 vezes a função f de x, y, z. Bom, aqui está então aquilo que nós temos e aqui o que nós pretendemos demonstrar. Bom, para simplificar, vamos denotar aqui este seno de x sobre z por u. E o cosseno de y sobre z eu vou-lhe chamar de v. E começamos por calcular a derivada parcial de f em ordem a x. Aqui. Derivada parcial de f em ordem a x. Delta f sobre delta x. Vamos olhar para a definição da função f. Temos aqui um produto. Derivamos o produto. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado vezes o segundo fator, que é g de uv, mais o primeiro, ou seja, x ao cubo, vezes a derivada de g em ordem a x. Estamos a derivar relativamente à variável x. Ora bom, g depende de x, é verdade, mas primeiro g é função de u e de v. Então, fazemos o seguinte diagrama, temos aqui deste lado, g é função de u e de v. Portanto, temos aqui uma função que vai de uma parte de R2 para R. Agora, u depende de x e de z. Vamos pôr aqui x e z. Portanto, u é função de x e de z. E v depende apenas de y e de z. Vamos pôr aqui um y. V é função de y e de z. Cá está o diagrama correspondente aqui a esta composta g de uv. Bem, então, continuando com a nossa derivada parcial, igual a 3x quadrado vezes g de uv mais x ao cubo vezes delta g delta x. Delta g delta x vai ser delta g delta u, portanto, vezes delta g sobre delta u vezes a derivada de u em ordem a x. Delta u sobre delta x. Apenas isto, uma vez que v não depende de x. Igual, aqui, deste lado, igual a 3x ao quadrado vezes g de uv. Portanto, g de uv, relembro que eu não conheço, mais x ao cubo vezes delta g sobre delta u. Portanto, esta derivada parcial não a posso determinar porque não conheço a função g,
E agora, vezes a derivada de u em ordem a x. Portanto, o u é o seno de x sobre z. Portanto, vamos ter que derivar esta expressão na variável x. Coloco aqui um índice x para significar que vou derivar esta expressão na variável x, considerando z como se fosse uma constante. Portanto, isto dá igual a 3x ao quadrado vezes g de uv mais x ao cubo vezes ΔG sobre ΔU vezes a derivada de x sobre z na variável x é 1 sobre z. E a derivada do seno é o cosseno, portanto, vezes o cosseno de x sobre z. Peço desculpa. E já está, ΔF sobre ΔX. Agora, vou determinar a derivada parcial da função f em ordem a y. Esta que está aqui. ΔF sobre ΔY. Aqui. Então vamos lá. Derivada parcial de f relativamente à variável y é igual, temos um produto, mas a derivada de x ao cubo na variável y é 0. Portanto, 0 vezes g do v mais x ao cubo vezes a derivada de g em ordem a y. Igual a x ao cubo vezes derivada de g em ordem a y. Vai ser ΔG, ΔV, ΔV, ΔY. Portanto, ΔG, ΔV, vezes a derivada de v em ordem a y. Ou seja, x ao cubo vezes ΔG sobre ΔV vezes a derivada de v, portanto, a derivada do cosseno de y sobre z na variável y. Pomos aqui um índice y igual a x ao cubo vezes ΔG sobre ΔV vezes a derivada de y sobre z na variável y é 1 sobre z. E a derivada do cosseno é menos seno. Portanto, fica aqui menos e à frente ponho seno de y sobre z. Pronto. E esta também já está. Agora, noutra cor, vamos calcular esta derivada parcial. Vamos determinar a derivada parcial de f relativamente a z, a variável z. Então, cá vai, ΔF sobre ΔZ. Mais uma vez, a derivada de x ao cubo é 0, portanto vai ficar apenas x ao cubo vezes derivada parcial de g em ordem a z. Ou seja, x ao cubo vezes derivada de g em ordem a z. Bom, g é função de z por intermédio de u e de v. Z aparece aqui e aqui também. Então, vai multiplicar por ΔG sobre ΔU, derivada parcial de g em ordem a u, vezes ΔU sobre ΔZ. Mais, temos outra derivada parcial, ΔG, ΔV, que multiplica por ΔV sobre ΔZ, derivada de v em ordem a z. Fecha parênteses. Igual a x ao cubo, que vai multiplicar ΔG, ΔU, portanto, ΔG sobre ΔU, vezes derivada de u em ordem a z. Vamos ter que derivar aqui esta expressão na variável z. Vamos pôr aqui seno
de x sobre z, portanto, a derivada disto, na variável z. Vamos pôr aqui talvez uns parênteses retos, assim, mais delta g, delta v, delta v, isto é um g, vezes, agora a derivada de v em ordem a z. Temos a derivada do cosseno de y sobre z, esta derivada, mas na variável z, índice z. Fecha este parênteses reto. Igual, vamos continuar aqui em baixo. Então temos x ao cubo, vezes delta g sobre delta u. Agora a derivada do seno de x sobre z na variável z. A derivada de 1 sobre z é menos 1 sobre z quadrado. Logo, a derivada de x vezes 1 sobre z vai ser menos x sobre z quadrado. E a derivada do seno é o cosseno, portanto, vezes o cosseno de x sobre z. Assim. Mais x ao cubo vezes delta g, delta v. Assim. Vezes, agora a derivada desta expressão. Portanto, a derivada de y sobre z, na variável z, é menos y sobre z quadrado. Portanto, menos y sobre z quadrado. E a derivada do cosseno é menos seno. Portanto, aqui fica mesmo mais. Vezes seno de y sobre z. Pronto. E com isto temos as três derivadas parciais da função f, desta função, com esta expressão, em ordem a x, em ordem a y e em ordem a z. Agora vamos multiplicar a primeira por x, a segunda por y e a terceira por z e somar. Está bem? E ver o que é que dá. Portanto, logo, x vezes delta f sobre delta x mais y vezes delta f delta y mais z vezes delta f sobre delta z é igual, bom, então é igual a x, multiplica por isto, que está aqui. Portanto, fica 3x ao cubo, vamos pôr aqui, 3x ao cubo, não é? X quadrado vezes x, vezes g de uv, mais, vai ficar x à quarta, vezes, se quiserem, sobre z, x à quarta sobre z, aqui é um z, vezes delta g sobre delta u, vezes o cosseno de x sobre z. Cosseno de x sobre z. Pronto. Isto é o x vezes delta f delta x. Agora, mais y, que vai multiplicar por isto. Portanto, vai ficar então negativo, fica aqui menos y vezes x ao cubo, ou se quiserem, menos x ao cubo y, sobre z, vezes delta g sobre delta v, vezes delta g sobre delta v, vezes o seno de y sobre z. Ok, e agora, finalmente, mais z, que multiplica por isto tudo. Portanto, vai ficar menos x à quarta, daqui fica menos x à quarta
vezes z, estamos a multiplicar por z, sobre z quadrado. Claro que isto aqui pode simplificar, vezes o ΔG sobre ΔU, vezes o cosseno de x sobre z. O cosseno de x sobre z. Isto é um z. E mais, isto tudo também a multiplicar por z, não é? Mais x ao cubo yz, x ao cubo yz, sobre z quadrado, também podíamos aqui simplificar, ΔG sobre ΔV, vezes seno de y sobre z, vezes seno de y sobre z. Bom, igual a quê? Vamos ver. Há aqui alguma coisa que vai cancelar ou não? X à quarta sobre z está aqui menos x à quarta sobre z. ΔG, ΔU, ΔG, ΔU, cosseno de x sobre z, cosseno de x sobre z. Portanto, aqui esta parcela cancela com esta. Mais coisas. Aqui temos menos x ao cubo y sobre z. Aqui está mais x ao cubo y sobre z. Portanto, isto aqui também é comum. Está aqui e está aqui. Mesma coisa. Portanto, este vai cancelar com este. Então, o que é que sobra? Sobra apenas isto. Portanto, igual a 3x ao cubo vezes g de uv. Ou seja, isto dá 3, aqui é x ao cubo. X ao cubo vezes g do v, portanto, x ao cubo vezes g do v é o f de x, y, z. 3 vezes f de x, y, z. E pronto, com isto conseguimos demonstrar esta igualdade. Portanto, x, ΔF, ΔX, mais y, ΔF, ΔY, mais z, ΔF, ΔZ, igual a 3 vezes f de x, y, z. Pronto, despeço-me então, fica bem e até um próximo vídeo. Tchau!